na pregação passada, né, sobre uma vida assim na presença de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. E uma das conclusões é que é impossível a gente viver a vida cristã se não for pela ação e intervenção do Espírito Santo em nossa vida. E eu não sei quantos de vocês tiveram algum momento essa semana de procurar cultivar essa intimidade com o Senhor. E eu sei que é maravilhoso poder ter o Espírito Santo intercedendo por nós, é maravilhoso poder ter o Espírito Santo nos direcionando nas nossas decisões, Ele derramando sabedoria, mostrando e revelando mais do caráter de Jesus. Então, o Espírito Santo é fundamental, amém, irmãos? Nós falamos também, eu lembro pelo menos de ter falado isso no culto chinês, né? Porque eu acho que estava bem propício para o momento. O Espírito Santo, ele traduz a palavra de Deus para os nossos corações. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu pegava a Bíblia, ficava lendo, assim, eu não entendia absolutamente nada, mas estava lendo. E aí, de repente, passado algum tempo, as palavras começaram a saltar aos meus olhos. Então, a Bíblia começou a fazer sentido, as palavras de Deus, elas ministravam sobre a minha situação, sobre o tempo que eu estava passando, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz exatamente por isso. Se nós anularmos o Espírito Santo, irmãos, a gente pode ler a Bíblia, ela vai parecer um livro comum. Mas quando o Espírito Santo começa a traduzir para o nosso coração essa mensagem do Evangelho, começa a haver mudança, começa a haver um desejo de buscar o Senhor. Durante o tempo de louvor, eu não sei como cada um fica, né, no tempo de louvor, eu procuro ficar bem focado em Deus, assim, e eu estava falando, Deus, aquece meu coração com a Tua palavra. Eu quero que o Espírito Santo encontre nesse coração um lugar para a palavra ser semeada, para a palavra frutificar, né, porque é o mais importante da vida cristã, a gente crescer no conhecimento de Cristo, e isso se vem por meio da palavra de Deus, amém? E nós precisamos completamente do Espírito Santo para transformar as palavras. O verbo se fez carne, então precisamos que a palavra se torne vida em nós, né, para a gente poder viver a vida cristã. E aí eu usei o exemplo da tradutora que estava traduzindo, eu falei, igual vocês estão entendendo a mensagem, porque ela está traduzindo, da mesma forma nós entendemos a mensagem de Deus, porque o Espírito Santo traduz. Sem um intérprete seria impossível. Então, glória a Deus pela presença do Espírito Santo. Podemos avançar o PowerPoint? Esse é o tema de hoje, o glorioso agir do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre esse tema, tendo como perspectiva um capítulo muito importante da Bíblia, Romanos 8. E eu não sei se vocês conhecem, tem um pastor chamado Hernandes Dias Lopes. É muito legal as pregações dele. Ele é bem... Eu não posso falar que ele é simples, porque parece que eu estou menosprezando ele, né? Ele é muito culto, mas a abordagem que ele faz do Evangelho é algo bem assim, pontual, que atinge realmente o cristão naquela mensagem que ele está pregando. E quando ele fala sobre a carta dos Romanos, ele considera essa carta dos Romanos como se fosse a cordilheira lá do Himalaia. E de todos os escritos de Paulo, esse significaria ser a cordilheira do Himalaia. E se você pegar o capítulo 8 de Romanos, dentro do contexto de Romanos, é como se ele fosse o pico do Everest, é o ponto culminante da mensagem de Paulo. Então, nós temos os escritos de Paulo como algo muito precioso para a igreja cristã. São escritos inspirados por Deus, que nos instruem como ser um cristão, nos mostram como a igreja deve se portar. E dentro de todas essas cartas se destaca Romanos, e de Romanos o que se destaca é o capítulo 8. Eu concordo com ele, e nós vamos entender por quê. O objetivo hoje vai ser passar por esse capítulo de Romanos, mas não com o intuito simplesmente de estudar ele de uma forma minuciosa, até porque a gente não tem tempo aqui, né? A gente acaba sendo até meio... acaba tendo os pontos meio resumidos, mas para te dar, talvez, alguns parâmetros para você chegar em casa, reler o capítulo 8, e o Espírito Santo ministrar no seu coração. O capítulo 8 ele vai mostrar todo o processo que um cristão deve passar, desde ali da predestinação, quando Deus te escolheu e vai te chamar e vai te conduzir no caminho de santidade, até a glorificação, até a salvação completa. Então, o Romanos 8 ele vai trazer todo esse contexto na vida do cristão. E ele também é conhecido por algo muito específico. Ele é conhecido por falar da pessoa do Espírito Santo. Então, pensa assim, o capítulo mais... Não é um consenso geral, mas vamos dizer assim, o capítulo mais importante da Bíblia, se é que existe isso,
De repente, você vai lá e tem a pessoa do Espírito Santo, não como tema principal, mas como uma da abordagem mais feitas dentro desse capítulo. A palavra Espírito aparece 21 vezes nesse capítulo 8 de Romanos, sendo que só 2 não fazem referência ao Espírito Santo. Obviamente, faz referência, essas 2, talvez, ao nosso Espírito, o Espírito que habita em nós. Mas a maioria dos escritos, Espírito, se refere ao Espírito Santo. E o tema principal que Paulo quer tratar nesse ponto, em Romanos 8, não é na pessoa do Espírito Santo, mas naquilo que ele nos ajuda a atingir, que é a vida eterna. Irmãos, o foco de todo cristão, o foco de cada um que segue a Cristo, deveria ser a vida eterna. Viver com Deus eternamente, conseguir passar esses anos de peregrinação terrena e se apresentar diante de Deus e falar, pronto, cheguei, estou em casa. Esse é o objetivo da vida cristã. Não é bênçãos materiais, não é um ministério grande, não é uma família super abençoada, sendo próspera em todas as áreas. O nosso objetivo final como cristão é voltar para casa e estar nos braços do Pai eternamente. Então, o Espírito Santo nos ajuda a garantir a vida eterna. Por isso que ele é tão citado nesse capítulo. Mas o tema principal é exatamente esse, a vida eterna. E ele começa falando de nenhuma condenação. Se vocês conhecem o capítulo 8, você sabe que lá ele vai falar, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então ele começa falando que não há condenação, e ele termina falando de nenhuma separação, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então olha que interessante como é construído esse capítulo. Não existe nenhuma condenação, não existe nenhuma separação. E isso nos garante o quê, irmãos? Que o relacionamento com Deus é certo e é seguro. É infalível você andar com Deus. Deus não vai falhar, Ele não vai te condenar. Se você andar em Cristo, se você tem fé no Senhor, se você ama Deus, Ele não falha com você, não há condenação sobre a sua vida e não há separação da tua pessoa do amor de Deus. Essa música a gente cantou um pouquinho sobre isso, né? O amor de Deus não falha, Ele não falha. E isso que garante o nosso relacionamento com Deus. Então nós vamos iniciar essa mensagem falando do glorioso agir do Espírito Santo, que nos garante diversas bênçãos. E o ponto 1, irmãos, vocês vão mudando aí ou eu mudo aqui? Muda aqui? Não dá ainda. Vocês mudam. Tá. Então, são vários pontos que nós vamos ter. Eu dividi em 2 pontos a mensagem, mas o primeiro ponto eu separei em 3 partes, porque o texto, na verdade, ele aborda esses pontos diversos dentro do tema de Romanos. Então, o primeiro que nós vamos falar é da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, a ação do Espírito Santo na vida do cristão, e aí nós vamos enfocar no Espírito da vida, como ele é chamado aqui nesse capítulo, e ele não há condenação para os que vivem segundo o Espírito e estão em Cristo. Essa é a primeira parte do capítulo 8. Não tem condenação para quem vive segundo o Espírito e estão em Cristo. Pode ir para o texto. E esse é o texto que nós vamos ler. Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Irmãos, a primeira coisa aqui que Paulo vai abordar dentro desse capítulo é o que Cristo fez por nós. E é isso tudo que vai garantir o agir glorioso do Espírito Santo em nossa vida. Esse portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele, na verdade, traz uma conclusão do que foi dito nos capítulos anteriores. Então, se você quer entender essa conclusão, você precisa ler, talvez, desde o capítulo 5 até o 8, para entender os argumentos de Paulo. Mas nós vamos falar algumas coisas aqui, para a gente não ficar perdido. Nos capítulos anteriores, ele vai falar da libertação da condenação que veio por meio de Adão. Então, assim, Adão pecou. Um homem pecou, logo todos pecaram. Todos foram colocados debaixo da maldição do pecado, debaixo da força do pecado. E todos foram condenados à morte por conta de um homem só. E aí Paulo argumenta que Jesus veio, e a semelhança de um homem que pecou e condenou todo mundo, um homem, sendo justo, justificou a muitos.
Então, é uma substituição, é o segundo Adão, Jesus vindo para promover a salvação. Isso está lá no capítulo 7, se eu não me engano. Você pode ler do 5 ao 8, você vai ver vários argumentos de Paulo para nos mostrar sobre a salvação. Mas essa libertação, ela foi realizada pelo próprio Deus. Porque ele fala que o Pai enviou o Filho, e o Filho veio como oferta pelo pecado por nós, e com base nisso, o Espírito vai operar essa libertação do poder da morte e do pecado. Irmãos, é algo grandioso a salvação. A salvação, ela não é o que muitos pensam, que a gente vai poder levantar as nossas mãos e falar, eu aceito Jesus, agora eu vivo para Deus, de uma vida religiosa, vindo todo domingo para a igreja, dando dízimo, procurando ser bom, e lá na frente, quem sabe Deus me aceita no paraíso. Ou fala, vou morar no céu. É muito mais que isso, irmãos. Quando Jesus morreu por nós, quando Ele veio como homem, Ele veio para nos libertar do poder de Satanás, do poder do pecado e do poder da morte. Agora, é engraçado, porque isso foi conquistado por Cristo, mas não é a realidade que muitos cristãos vivem, concordam? Se vocês pensarem aí, vocês vão ver, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que continua vivendo uma vida de pecado, tem gente que tem medo de Satanás de uma forma que parece que ele é maior que Deus. Então a gente tem que saber colocar as coisas no lugar certo, porque a Bíblia ela afirma que não tem condenação, porque Jesus já nos libertou do poder da morte e do poder do pecado. Uma outra segurança que esse texto nos dá, irmãos, o cumprimento da lei, ele já foi feito em nosso favor. Quem aqui consegue cumprir a lei? De ponta a ponta. Aí você fala assim, Jesus veio, morreu, então a lei não presta mais. Nunca foi dito isso. O próprio Jesus falou, nada vai passar, tipo, uma vírgula, um tio, nada da letra, ela vai ser perdida, até que tudo se cumpra. E ele fala para nós, se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Então a lei, ela ainda é um parâmetro para mostrar para o homem o que é o pecado. É como se, por exemplo, a gente vê lá 80 km por hora. Aquilo lá está falando, se você passar 80 km por hora, você é passível de uma punição, você vai receber uma multa. Então, normalmente, todo mundo anda 90, 100, quando chega naquela placa, a gente reduz. E a vida cristã, muitas vezes, é levada dessa forma. A lei está mostrando, isso é pecado, mas a gente não está nem aí, a gente vai acelerando. E, de repente, quando está chegando perto, opa, peraí, a lei está dizendo isso, deixa eu me arrumar aqui, mas Deus está vendo toda a nossa conduta. E nós vamos ver que o que condena o homem não é propriamente o ato do pecado. Parece meio estranho isso, mas a gente vai ver mais para frente. Mas esse texto, voltando, fala que o que nos dá segurança é o cumprimento da lei por meio de Jesus, em nosso favor. Nenhum de nós seríamos capazes, por mais que nós fôssemos esforçados, por mais que nós nos dedicássemos, não conseguiríamos cumprir toda a lei. Em algum momento nós iríamos tropeçar e aí nós seríamos amaldiçoados pela lei. Agora, o termo lei que é usado quando ele fala sobre lei do Espírito ou lei da carne e da morte, essa lei, na verdade, não é a mesma lei que ele diz aqui que foi exigida, que foi tida a exigência do cumprimento dela. Essa lei fala de autoridade, ela fala de poder. Quando ele fala lei do Espírito, ele está falando do poder e autoridade do Espírito. Quando ele fala do lei do pecado e da morte, ele está falando do poder e da autoridade da morte e do pecado sobre a nossa vida. E quando ele termina falando que Deus condenou o pecado na carne, é na carne do seu Filho, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Não fomos nós que conquistamos, mas Jesus cumpriu a lei e nos tornou justos, nos fez aceitos por Deus. E nisso ele fala assim, nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o ponto principal, irmãos. Se nós continuamos vivendo na carne, e quando eu falo carne, eu quero que você entenda a natureza humana pecaminosa, a natureza que se rebela contra Deus. Aí você fala assim, mas eu nem me rebelo contra Deus. Mas a natureza pecaminosa é uma inclinação do nosso coração para o mal. É a inclinação do nosso coração para pecar. E eu vou te falar uma coisa, ninguém ensina as crianças a pecarem, elas já nascem pecando. Chega um ponto da vida que parece que ela descobre, opa, eu posso manipular os pais. Agora eu já posso obter o que eu quero. E a gente vai vivendo dessa forma. O pecado, ele simplesmente brota, porque faz parte da nossa natureza.
Não tem como a gente erradicar o pecado da nossa vida. E aí a gente olha para a lei que é perfeita, é santa, e isso Paulo fala em Romanos também, e a gente fala, eu não consigo viver nessa lei. Paulo até fala, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, que eu sei que é bom, eu não consigo fazer. Mas aquilo que é ruim, que eu sei que eu não devo fazer, eu vou lá e faço. Então a gente fica num cabo de guerra, concordam? Porque a gente quer agradar a Deus, mas a nossa carne nos puxa para o outro lado e a gente fica nessa luta. Mas, de repente, ele falou assim, Deus conseguiu, por meio de Jesus, fazer com que toda essa exigência da lei estivesse cumprida para que nós fôssemos beneficiados por isso. Então, nós não estamos mais, irmãos, ou não deveríamos estar, sobre a autoridade ou sobre o poder da carne, ou o poder e a autoridade do pecado e da morte, mas sobre o poder e a autoridade do Espírito. Por isso que nós falamos aí nesse primeiro ponto, o Espírito de vida. A lei não consegue ajudar, irmãos, porque a nossa natureza pecaminosa não nos ajuda a cumprir a lei. Como eu falei aqui, Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne. Eu sou limitado pela natureza humana. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem gente que acha que tudo que é carnal, tudo que é físico é ruim. Isso é mentira. Isso é um engano que entrou na igreja. Não há pecado você ir no cinema, não há pecado você passear no parque, não há pecado você ir para a praia. É ridículo falar isso aqui na Pão da Vida. Mas tem muitas igrejas que elas estão sobre esse jugo, achando que isso é coisa que representa a carne. Enquanto que o espiritual é você ficar trancado na igreja orando e lendo a Bíblia e cantando um monte de hino. Isso também não significa que você é espiritual. Por mais maluco que possa parecer essa afirmação. Então, irmãos, a gente tem que quebrar essa ideia de que se eu estou limitado pela carne, então significa que eu tenho que abrir mão de várias coisas que trazem prazer. Não, Deus fez muitas coisas que nos trazem prazer. Por exemplo, o alimento é algo que nós temos que desfrutar, que Deus nos deu para nos saciar, para nos dar prazer, sim, porém, na medida correta, porque senão já vira pecado. E assim vai para os outros tipos de exemplo. Deus fez o sexo é para ser praticado dentro das condições que Deus estabeleceu. E o sexo é para trazer o prazer para o homem e para a mulher. Não só para o homem, não só para a mulher, mas para o casal. Deus estabeleceu isso, mas o pecado vem e distorce. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado com essa mentalidade, porque isso é a mentalidade da carne. E aqui ele está falando que a lei não consegue nos ajudar porque a nossa natureza pecaminosa não ajudou. Nós somos limitados pela carne e somos vendidos como escravos do pecado. Essa é a nossa condição, irmãos. Sem Cristo, não teria nenhuma forma de nós agradarmos a Deus e de satisfazermos a lei de Deus. A lei não pode fazer, ou melhor, não pôde fazer, mas Deus fez. De que forma? Enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Jesus, ele se tornou o que nós somos, fraco, humano, sujeito ao poder do pecado, para nos transformar naquilo que ele é, que é justo e santo diante do Pai. Você entende a categoria que Jesus elevou os homens que andam com ele, os homens que são guiados pelo Espírito, os homens que vivem no Espírito? Ele tirou daquela condição de domínio da carne e nos transportou para um domínio do Espírito. Então, o que deve orientar a nossa vida, irmãos, é a vida no Espírito, é a dependência do Espírito, é realmente você ter esse contato íntimo com o Pai, porque foi isso que Jesus proporcionou no sacrifício. O véu foi rasgado, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Isso foi restabelecido, irmãos. Esse primeiro ponto, eu estou pegando essa introdução de Romanos 8 para falar que aquilo que foi perdido lá atrás por causa de Adão, hoje já foi restabelecido. E é uma dádiva para todos os cristãos, irmãos, não só para pastores, não só para sacerdotes, mas para cada cristão, para o cristão comum, vamos dizer assim. Todos têm acesso ao Pai por causa de Jesus. Então é como se Jesus falasse assim, pronto, agora eles são justos diante de ti, Pai, porque eu cumpri a justa exigência da lei. E aí nós vamos para o ponto B. O Espírito de Cristo, devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne, porque nós acabamos de afirmar que Jesus nos tirou desse domínio da carne e nos levou para um domínio do Espírito. Cara, domínio não é algo que você escolhe. Vocês lembram quando tinha, por exemplo, o Império Babilônico? Eles exerciam domínio sobre as nações que eles iam. E ninguém podia escolher, Nabucodonosor, eu não estou afim de ir com você. Meu irmão vai, eu não vou, eu vou ficar aqui de boa, aqui em Jerusalém. Não, você vai.
Eles arrancavam, você está sob o meu domínio. O Império Assírio foi assim, o Império Romano é assim, e isso se estende até os dias de hoje, se a gente for olhar na real. Quando existe um domínio sobre a pessoa, ela não tem escolha. Então, irmãos, quando nós estamos sob o domínio da carne, é exatamente isso, nós nunca poderemos agradar a Deus. Nós vamos ver isso agora por meio desse texto. Romanos 8, dos 5 ao 13. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vocês estão acompanhando a evolução, irmãos? Estão todos aqui comigo? Sim? A letrinha está meio pequena, acho que eu estou ficando mais cego, mas tudo bem. Vamos continuar. Como eu falei, a carne ela faz referência, irmãos, à natureza humana, à natureza pecaminosa. Viver segundo a carne significa, a minha mente está voltada para atender as demandas da carne. A minha mente está conduzida para atender as demandas da minha natureza carnal. E a gente sabe que isso nunca vai se inclinar para Deus. Não tem como, irmão, se um cara não se converteu, se um cara não recebeu a Cristo na sua vida, se ele não recebeu o Espírito para habitar nele, ele não foi convertido de verdade. Não adianta você botar ele nos moldes cristãos. Ele pode até fazer um seminário, ele até pode estar no púlpito, mas se ele não nasceu de novo, se ele não recebeu o Espírito da vida, o Espírito de Cristo, ele não nasceu de novo, ele não é um cristão, ele não pode ser. Esses dias eu abri, cara, eu tenho eu não sei porquê, eu sou retardado. Toda vez eu abro o site da UOL para ver as notícias. E sempre que eu abro o site da UOL, eu me deparo com uma notícia que me deixa triste. E aí, para variar, eu estava lá e abri a UOL, e eu vi lá, ex-evangélico ajuda os caras a saírem do armário. Aí eu falei, cara, que matéria estranha, cara. Para quem tem a mentalidade carnal, acha lindo. Não, realmente, ele está indo defender o que é bom para ele está ajudando as pessoas, porque a religião é opressora, isso e aquilo. Eu não tenho tempo de falar todos esses aspectos aqui no púlpito. Mas, eu falei, cara, o que é um ex-evangélico? Não tem sentido um cara falar, eu sou ex-evangélico. O cara nunca teve um encontro com Jesus. Se um dia eu estiver falando que eu sou um ex-evangélico, você fala assim, cara, você pregou na Pão 16 anos, você viveu lá, você fez célula, você tocou no louvor, você fez tudo, mas, cara, você não conheceu Jesus. Você conheceu uma estrutura, você conheceu uma religião, você se adaptou a um molde, mas você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo é orientado pelo Espírito. Então, irmãos, tomem cuidado com o que vocês veem, com o que vocês ouvem, com as pessoas que vocês conversam, para filtrar de acordo com a palavra, não de acordo com experiências pessoais. Porque muitas pessoas estão sendo desencaminhadas da fé. Porque parece que você não tem argumento contra o mundo, mas é mentira, irmãos. As coisas que estão acontecendo, cada vez que o tempo passa, são mais absurdas. E nós temos que ter esse amor de Deus e essa presença do Espírito em nossa vida para discernir essas coisas. Não estou dizendo, não leia dessa forma, vamos desprezar essas pessoas, eles são, não estão na categoria de humano, não estou falando nada disso, a gente tem que amar, tem que respeitar, se possível a gente tem que ter contato, tem que ter amizade, tem que influenciar positivamente, principalmente com a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo é esses argumentos que vão vindo para convencer a gente de que, de fato, acho que nós estamos por um caminho errado. A gente ainda acredita que a igreja ela vive na época medieval, no tempo das trevas, sendo que naquela época existiam pessoas boas na igreja, porque a igreja é de Cristo. Então, irmãos, a gente tem que abrir a mente para as coisas de Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus, não pela natureza humana. A natureza humana ela nunca pode agradar a Deus. Então, não tem como você chegar para um cara que se declara ateu e tentar fazer ele vestir uma roupagem cristã e falar, pronto, agora você conhece Jesus.
aquele cara precisa ter um encontro com o Espírito de Deus. Aquele cara precisa entender o Evangelho. E ele fazer a decisão dele. Eu quero seguir esse Deus. E sabe quem faz isso, irmãos? O próprio Espírito. Lembra, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos cooperadores de Deus, nós levamos o Evangelho. Esse é um ponto que nós vamos falar mais para frente. É a nossa responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade não é garantir a salvação de ninguém. Porque quem garante a salvação é Jesus. E aqui está muito claro isso, irmãos. Viver segundo a carne, então, é essa mente voltada para atender a demanda da carne, pensar nas coisas da carne, e ele fala que quem anda nessa mentalidade, no fim, encontra a morte. Esse é o trajeto que o mundo segue. Esse é o trajeto que aqueles que ainda possuem aquela natureza de Adão, que não receberam o Evangelho, estão seguindo. E que nós, como igreja, nós temos que tomar cuidado para não ter essa mentalidade. Aqui nesse trecho, ele fala também que essa mentalidade da carne é inimiga de Deus. Sabe por quê? Porque ela não se sujeita à lei de Deus. Antes da lei ser algo que a gente entenda como algo que deve ser cumprido rigorosamente, nós temos que entender que a lei é palavra de Deus. Quem concorda com isso? Está no Antigo Testamento. A lei é palavra de Deus. Deus, ele realmente ditou essas leis em um determinado contexto, num ponto histórico, mas ele falou, essas são minhas palavras. Obedeçam, vocês serão abençoados. Obedeçam, vocês serão meu povo. E o que o povo fez? Se rebelou contra a palavra de Deus. Então, ele fala, a mentalidade é inimiga de Deus porque não se sujeita à lei de Deus e não pode agradar a Deus. Você entende o conflito que existe aqui? Porque quando o nosso coração permanece nos pecados, permanece na natureza antiga, a gente não consegue se reconciliar com Deus. Por mais que por fora pareça que tem um verniz bonitinho. Pode fazer boas obras, irmãos. Pode fazer o que quiser. É igual Paulo fala, pode até dar o corpo para ser queimado, pode fazer o que você quiser. Mas você não conhece esse relacionamento com Deus. Então não adianta nada. Viver segundo o Espírito é pensar nas coisas do Espírito. Ele fala que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Veja que esse é o plano de Deus para os homens. Sabia que quando Jesus nasceu, os anjos ficaram cantando paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Cara, Deus quer o bem da humanidade. Deus não quer condenar todo mundo. Jesus, quando veio como homem, ele veio se identificar e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele estava assim, clamando aos homens, venham, entrem por essa porta, recebam a salvação, beba dessa água, coma desse pão. Se vocês não tiverem esse relacionamento íntimo, vocês não vão entrar, vocês não estarão na eternidade, vocês não vão estar com o Pai. Então, Jesus veio trazer essa mensagem de Deus, de reconciliação. Então, o Espírito de Deus, quando habita em nós, a gente começa a entender que nós estamos sobre um outro domínio. E por que o cristão, quando ele peca, ele se entristece? Porque ele sabe que ele cruzou um limite ali que ele não deveria ter cruzado. Ou pelo menos, se nós pecamos e nos entristecemos, é um sinal de que nós temos o Espírito que está lá nos incomodando. Fala, filho, não foi esse o caminho que eu falei para você seguir. Isso é a mentalidade da carne. Não vá por esse caminho, volte. Não é isso que o Espírito Santo faz conosco? Ou você acha que uma vez que você errou, ele te condena e acabou, não tem mais oportunidade? Não, arrependimento. Lembra, nós falamos, a primeira ação do Espírito Santo é o arrependimento no coração do cristão. E de repente a gente volta, entra no caminho de novo e fala, Senhor, eu não quero mais errar. Só que a gente sabe que a nossa carne vai sempre querer brigar. Sabe um capítulo que faz um conjunto muito bom com esse capítulo? Gálatas, o livro de Gálatas. Ele fala que existe um combate entre a carne e o espírito. Qual que nós estamos alimentando? Qual que nós realmente estamos colocando como prioridade? Sobre qual domínio nós estamos vivendo, irmãos? A gente viu que a mentalidade da carne, ela não agrada a Deus, e ela, no fim, dá em morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E ele fala exatamente isso, se o Espírito de Deus habita em nós, nós estamos sobre o seu domínio, e não sobre o domínio da carne. E ele fala que esse Espírito, ele vai nos vivificar, assim como ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito de Deus tem poder para fazer ressuscitar os mortos. Sabe aquele negócio do vale de ossos secos? Aquela profecia, você olha para um monte de cadáver, de esqueleto, e você profetiza para eles se levantarem. É o poder de Deus trazendo vida.
fazendo um milagre. E isso é conversão, irmãos. Quando nós somos realmente não só despertados, mas quando nós ressuscitamos, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e nossas transgressões. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele aviva o homem, ele dá vida para o nosso corpo. Nosso espírito está vivo, apesar do nosso corpo sofrer o efeito do pecado. E ele fala, se o Espírito de Cristo habita em nós, ele dará vida aos nossos corpos. O mesmo efeito que ele efetuou em Jesus, ressuscitando os mortos, ele opera, portanto, em nós. Se você se sente morto, irmão, tem uma esperança. O Espírito de Cristo que habita em você, ele te ressuscita, ele te levanta, ele te coloca para andar no caminho de Deus. E ele conclui, então, por causa disso tudo, irmãos, nós não somos devedores da carne, para viver debaixo da escravidão da carne, da nossa natureza pecaminosa, mas nós somos devedores, na verdade, de Deus. E ele faz o apelo, vivam de acordo com o Espírito. E ele ainda fala assim, ó, isso aqui, esse trecho é muito interessante, irmãos, porque até agora a gente parece que fica de braços cruzados só acreditando que Deus vai fazer, e o Espírito Santo vem e faz e as coisas acontecem. Mas ele fala uma coisa, ó, se pelo Espírito vocês fizerem morrer o ato do corpo, vocês viverão. Isso é uma responsabilidade do cristão. Esse é um ponto, irmãos, que existe essa tensão. Deus está fazendo todo esse processo de santificação, está nos levando rumo à glória, ele já providenciou a salvação em Cristo, mas de repente lá no finalzinho ele fala assim, ó, mas pelo Espírito que habita em você, se você fizer morrer o ato do seu corpo, ou seja, aquela inclinação para o pecado, aí sim vocês viverão. Nós somos cooperadores de Deus, irmãos. Nós andamos junto com Deus. A obra quem faz é completamente Ele. Mas chega uma hora que nós temos que responder de uma forma positiva. Outro ponto, espírito de adoção. Ponto C. Essa é a terceira parte desse primeiro ponto. E ele vai mostrar uma outra ação gloriosa do Espírito Santo na vida do cristão, que é nos adotar como filhos. Essa passagem, irmãos, para o mundo de hoje, ela é fundamental, porque muitos têm espírito de órfão. Muitos têm andado, talvez machucado pelo passado, por uma experiência dolorosa com seus pais, com a forma como foi cuidado, ou pela maneira de ter sido negligenciado, como nós vimos lá no abrigo, muitas crianças, elas têm um coração de órfão, não sabem o que é ter um pai, um cuidado amoroso, alguém responsável por elas, alguém para suprir. E muitos que têm, muitas vezes esse pai reclama do pai. Mas aqui a gente vai ver que o Espírito Santo, ele faz algo glorioso em nós. Ele nos adota para fazer parte da família de Deus. Então vamos ler esse trecho, ele é curtinho. Ele fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É algo futuro. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, todos, ele fala, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Talvez tenham pessoas que rebatam essa ideia, mas a Bíblia para mim é muito clara, ele fala que todos os que são guiados são filhos de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito, aqueles que estão no domínio da natureza humana, eles ainda não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, porque eles permanecem mortos em seus pecados. Não entenderam o poder da redenção, o poder do sangue de Jesus, que traz essa justificação para a nossa vida. E aqui, então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, você que está tendo uma vida, uma caminhada com Deus, Deus está escrevendo a história junto com você, você está caminhando com o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, aos desafios, você é filho de Deus. Sabe aquele papo, eu também sou filho de Deus. Cara, você não é filho de Deus, a não ser que você seja guiado pelo Espírito de Deus. A não ser que você busque o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, porque esse é o primeiro e maior mandamento. E aí, nós recebemos esse espírito de adoção. Sabe quando esse trecho fez sentido para mim, irmãos? Na situação que eu tive contato com o pastor David, quando ele adotou o Alex. Ele falou assim, eu prego sobre adoção nas igrejas, e eu incentivo os cristãos
a adotarem crianças que são órfãos, que não tem quem ajude elas. Mas eu não tinha experimentado esse processo ainda. Então ele falou, meu discurso é vazio. E ele passou todo um processo para adotar o Alex, que é bem conhecido aqui da nossa comunidade, que parece que está indo muito bem, né? Já está bem grandão, tal, está crescendo, sendo mais inteligente, está mais bonito, está mais alimentado. Faz diferença. Porque a ideia da família é essa, irmãos. É um lar, um ambiente onde existem recursos espirituais de Deus para cada um. Os pais devem assumir a postura de pais. As mães devem assumir a postura de mãe. Os filhos devem assumir a postura de filho. E aí sim viver como uma família de Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos. Além da devoção pessoal, que é algo que eu sempre falo aqui no púlpito, de você buscar a Deus, de você ter essa intensidade, o seu devocional, o seu tempo particular com o Senhor, para ouvir a Deus te direcionando, porque você é filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito, existe essa parte da nossa família, irmãos. A gente precisa consertar isso, porque as famílias estão sendo atacadas por Satanás, isso é visível. Existem pessoas que têm 50 anos e ainda têm mágoa dos pais. Talvez tenha caminhado 50 anos na igreja. Entenda o valor da palavra de Deus, porque ela quer curar. A palavra de Deus ela quer entrar no nosso coração e transformar. E disso tudo se resolve, obrigado, quando o Espírito Santo, o Espírito de adoção, entra na nossa vida. Nós não somos mais órfãos, agora nós somos filhos. E nós não só somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Isso é muito poderoso, irmãos. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai que é por nós, um Pai que nos ama. Deus não te deve absolutamente nada. Pelo contrário, Ele deu o próprio Filho para morrer por mim e por você. Você concorda que quando nós estamos em rebeldia com Deus, em rebelião com Deus, é porque nós ainda estamos sob o domínio da carne? Agora, quando nós nos submetemos ao Espírito de Cristo, a gente fala, Senhor, eu quero que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Foi exatamente isso que Jesus orou para o Pai, quando ele estava indo para o momento mais difícil da vida dele. E aqui nós somos adotados pelo Espírito, e ele nos permite o quê? Um relacionamento íntimo com o Pai. Ah, mas onde você leu isso? Essa parte aqui, ó. O Espírito que nos adota como filhos, por qual clamamos, Abba, Pai. Essa é a forma que Jesus se direcionava a Deus. Imagina um monte de cara da lei, fariseu, saduceu, escribas, todos eles reunidos, conhecedores. Imagina você entrando no seminário teológico Servo de Cristo lá e você fala assim, eu quero pregar uma coisa para vocês. Cara, você é muito corajoso de fazer isso, porque você sabe que lá tem uns caras PhD em teologia, você sabe que tem cara que conhece o grego, conhece o hebraico. Você vai lá, abre o João 3,16 e fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tipo, os caras vão olhar para você e falar, mano, o que você está fazendo daí? Sai daí, né? Mas imagina Jesus chegando para esses caras cabeção. E de repente ele vira assim, e ele fala, eu quero falar um pouco para vocês do Abba, do meu Pai. Mas os caras queriam apedrejar Jesus, fala, que esse louco. Ele parece que ele está rebaixando Deus. Quem é você para ter essa intimidade com Deus? E eles até falavam, meu pai é Abraão, mas você nunca vê um judeu falando, meu pai é Deus. Jesus, ele falava isso. E esse mesmo Espírito vem habitar em nós, para nós falarmos, Deus, o Senhor é meu Pai. É um relacionamento de intimidade, irmãos. O cristianismo nunca vai fugir de um relacionamento verdadeiro com Deus. Tudo que é além disso é engano. Porque a base do cristianismo é esse relacionamento de conhecer o Pai, porque nós fomos adotados como filhos. Essa filiação ela precisa ser recuperada, irmãos, no nosso coração. Porque a gente reclama de Deus porque a gente acha que é Deus que está longe. É um Deus que não ama, é um Deus que não cuida, é um Deus que não ouve as nossas queixas. A gente parece o povo de Israel, na verdade. Nós temos Deus do nosso lado. Eu gosto de citar aquela passagem do... Olha, até esqueci o nome do cara. Que apanhou da mula lá, da múmia, ó. O Balaão, ele era uma múmia que, por causa... O Balaão, cara, o cara pagou ele e falou assim, vai amaldiçoar aquele povo. E Deus falava, não, esse povo, eu amo esse povo. No capítulo anterior, cara, Deus estava mandando praga, condenando os caras, tratando o pecado. Mas é aquele negócio, eu estou disciplinando o meu povo, cara, mas você não vai mexer com o meu povo. Eles são meus filhos. Eu sei como cuidar dos meus filhos. E Balaão ia tentar amaldiçoar e abençoava. Fala, meu, é coisa louca. É Deus cuidando do seu povo. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Nisso eu tenho... A minha orelha sempre é puxada nesse aspecto. Porque a gente reclama muito da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando só pão da vida. Aqui é a nossa experiência de comunidade. Mas quando você fala igreja, você pensa no âmbito
universal. Não a universal do reino de Deus, mas a igreja universal de Jesus, que está espalhada no mundo todo. Aí você vê uma história aqui, uma história ali, você vê uma ação aqui, uma ação ali, você fala, cara, o que aconteceu com a igreja? Mas eu acho que Jesus, ele tem a mesma reação que Deus teve quando Balaão queria amaldiçoar. Fala, não fale mal do meu povo. Jesus fala, não fale mal da minha noiva. Cara, é comprar briga, né? Vai falar mal da noiva de Jesus aí, William? Não dá, né? Cara, Jesus, ele ama o povo dele. Jesus, ele ama a igreja. E o Pai ama os seus filhos. Ele nos vê como uma família. Toda família imperfeita vai dizer que não. Ou só a minha que é. Eu caí numa família errada. Fui azarado. Toda família é imperfeita. Nós podemos falar muitas coisas dos nossos pais, os nossos pais podem falar muitas coisas dos seus filhos, mas Deus, ele falou assim, vivam em família, porque isso me agrada e essa é a minha ordenança para vocês como homens. Deus viu o homem sozinho lá, imagina o que seria o homem sozinho, coisa sem graça. Aí foi lá e criou uma ajudadora, uma companheira, alguém para ajudar ele, para auxiliar ele, para eles caminharem juntos. E Deus mesmo, ele é um Deus trino, ele é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele nunca está sozinho. Então Deus não gosta de solidão, irmãos. Deus não gosta desse tipo de ideia de individualismo. Deus gosta do coletivo. Você pode não gostar, às vezes eu confesso que eu também não gosto muito, mas também não consigo viver sem. Eu fico imaginando, né? Imagina a gente não congregar, que absurdo. A gente ficar longe, a gente não ter um irmão para compartilhar, um irmão para orar, um irmão para falar assim, cara, meu coração está podre. Ontem o Brunão veio aí da aula de canto, né? E o Bruno foi um cara que conviveu comigo no seminário, e a gente passou muitos momentos de altos e baixos, eu vi muitas coisas acontecendo na família dele, ele viu na minha, a gente orava muito um pelo outro, a gente ficou irmão mesmo em Cristo, né? E ontem a gente foi conversar, foi muito engraçado, porque a gente não fica com formalidade, a gente simplesmente vai lá, abre o coração. E quando a gente faz isso, você vê o agir de Deus. E aí, às vezes, você nem sabe o quanto você está sendo usado para abençoar essa vida, e ele nem sabe o quanto ele está te abençoando. E é isso que eu vejo como igreja. Isso é uma dica, irmãos, para nós que vamos lá para a Casa Conquista. Não adianta a gente fazer uma programação super elaborada. Eu não critico a programação, acho que pode ser importante, algumas pessoas são mais pragmáticas, precisam de uma organização, às vezes a gente é meio bagunçadão, a gente pode melhorar muitas coisas, mas o principal é isso, irmãos, você levar essa mensagem para os caras. Fala assim, ó, você não está sozinho, você tem um Pai que te ama. E você compartilha o que você vive com Cristo. Sabe, o Evangelho ele é simples, irmãos, a igreja ela deveria ser mais simples. Às vezes a gente não sabe se relacionar com o próximo. A gente quer levar todo um formulário, né, para o cara preencher depois. Pronto, agora eu sou um cristão, eu aceito Jesus, eu me perdoo os meus pecados. Ótimo, minha vida mudou. Mas não é assim. Jesus é contato. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida. Se fosse só uma influência que ele fica jogando poderzinho em você, não é isso que a Bíblia fala. Ele fala, o Espírito habita em você. É o Espírito de Cristo, é o Espírito da vida, é o Espírito de adoção. E é aí que nós entramos na presença de Deus e podemos falar, obrigado, Pai. Aquela música que eu gosto muito, né, em teus braços é o meu descanso, é algo que não é qualquer braço, não é qualquer abraço, é o abraço do Pai, é os braços do Pai. E é esse braço que nos cura. É para esse braço que nós temos que correr. Amém? Isso, irmãos, isso aqui é meio que um ponto fulminante para falar sobre a vida na carne e a vida no Espírito. Quando nós desejamos a Deus, nós sabemos que nós estamos sendo guiados pelo Espírito. E nós não estamos no domínio da carne. Quando nós nos rebelamos contra Deus e falamos, Deus, obrigado, o Senhor é muito inteligente, o Senhor é sábio demais, criou todas as coisas, mas o meu caminho é melhor, você já sabe em qual domínio você está. É o domínio da carne, do pecado, da morte. Mas aqui também tem um ponto, irmãos. Ele fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Nós estamos junto com Cristo. Mas ele fala assim, ó, se de fato... Onde que está esse ponto aqui que eu me perdi? Acho que é o próximo. Ali, ó. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Então, Paulo, ele nunca mentiu para a igreja, dizendo, ó, vocês são salvos em Jesus, só ficar esperando aí de boa, e a vida vai acontecer tranquilamente, Jesus vai voltar e vocês vão ficar na eternidade. Ele fala, vão vir momentos difíceis. Jesus mesmo falou, vão vir momentos difíceis, mas eu venci o mundo, eu estou com vocês até o fim dos tempos. É uma certeza da presença de Cristo por meio do Espírito em nós. Mas ele fala, sim, de participar do sofrimento de Cristo, para que também participemos da sua glória.
Muitos cristãos querem participar da glória de Cristo, mas querem evitar todo o processo que muitas vezes vai envolver sofrimento, irmãos. A nossa vida, nós vamos experimentar em algum momento o sofrimento. Jesus não foi poupado disso. Por que você acha que você seria poupado? Às vezes eu falo para Deus, Deus, eu não quero passar por sofrimento. Mas às vezes é o melhor caminho para a gente ser purificado. Às vezes é o melhor caminho para você conhecer a Deus. Às vezes é a única maneira de você não cair num erro maior, de você não morrer, de você não desperdiçar a sua vida, de você não ser ceifado por Satanás. Então Deus sabe o que faz. Você pode se perguntar, por que Deus mandou o Filho morrer numa cruz? Será que Ele não podia simplesmente fazer que nem o Thanos, né? Dar um estalar de dedos, acabar com os pecadores, acabar com Satanás, tirar o pecado do mundo e sobrar só os bonzinhos? Não é esse o plano de Deus. É exatamente Cristo crucificado, que é o poder de Deus para nos salvar. A gente olhar para essa mensagem que é um escândalo, como nós já pregamos aqui, e reconhecer que se não fosse Ele, nós não poderíamos ter essa vida. Nós não alcançaríamos essa glória. E aí ele fala assim, essa é uma palavra de conforto para os cristãos. Considero que os nossos sofrimentos atuais, porque no futuro não haverá sofrimento, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, irmãos. Isso aqui tem a ver com aquele versículo, nenhum olho viu, né, e nenhuma mente humana imaginou o que Deus preparou. É esse momento, essa glória que nós vamos experimentar. Ela vale muito mais do que qualquer prazer que a gente possa ter no mundo. Você pode ser o melhor esportista, você pode ser o cara mais rico do mundo, você pode atingir vários status no mundo, mas em nenhum momento você vai ter o prazer que você vai experimentar um dia na glória que vai ser revelada em nós. Essa é a expectativa do cristão, ou que deveria ser. Algo que está guardado com garantia, porque nós somos herdeiros, nós vamos herdar, está guardado para nós. É garantido, irmãos. Então, que o nosso coração possa meditar nisso e se guardar para esse momento. Eu já vou avançando aqui para o final, e vou falar brevemente do segundo ponto, sobre a intervenção do Espírito e a garantia de vitória que Ele nos dá. E esse ponto ele é muito importante, irmãos, porque ele fala que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele primeiro fala de sofrimento, ele fala assim, o Espírito vai te ajudar nas suas fraquezas, porque nós mesmos não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Acho que eu pulei alguma coisa, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Primeira coisa, uma intervenção. O próprio Espírito intercede por nós de acordo com a vontade do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo quando nós estamos em fraqueza, mesmo quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo está agindo na nossa vida, irmãos, nos ajudando. Então, nós não estamos sozinhos na nossa luta contra a carne. Nós não estamos sozinhos na luta contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado. Ele está conosco, Ele está intercedendo por nós. E o fato de Deus agir em todas as coisas para o nosso bem, ou melhor, para o bem daqueles que amam a Deus, se nós amamos a Deus, Deus age pelo nosso bem. É porque nós temos esse relacionamento com Ele. Se nós não tivéssemos um relacionamento com Deus, a gente sabe que as coisas vão sair do controle. Mas uma vez que você confia nesse Pai, você tem essa intimidade com Deus, você sabe que tudo o que está acontecendo na sua vida não passa desapercebido pelo Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só essa questão, mas dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Percebe que quando fala daqueles que o amam, fala do nosso relacionamento com Ele. Mas quando fala daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, parte de Deus para nós. Então Deus, Ele está nessa interação com a gente todo o tempo. Ele fala, eu chamei vocês, e eu estou cuidando de vocês. E ele fala assim, aqueles que conheceu, Ele predestinou para. Tem um objetivo, irmãos. Nós não somos simplesmente predestinados para acabar a corrida e acabou. Mas para fazer parte desse relacionamento glorioso com o Senhor. Para fazer parte dessa convivência com o Espírito, de andar com o Espírito e de ser semelhante a Cristo. Nós somos predestinados porque o nosso objetivo
é ser como seu filho. Ele nos adotou como filho, mas ele tem um objetivo. Ele tem uma planta ali para seguir, ele tem um mapa, e é nos levar a ser mais parecido com Jesus Cristo. Eu não sei se você... Tenta se comparar com Jesus agora, nesse momento. Como é que está a sua... Né? Você põe um do lado e o Jesus do outro, e fala, isso aqui eu pareço com Jesus, aqui eu deixo a desejar. Cara, a gente sai perdendo de longe, não é verdade? Ou tem alguém aqui que tem uma boa autoestima e fala, não, eu sou parecido com Jesus, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se tiver aqui, glória a Deus, né? Anda mais comigo que eu preciso aprender. Mas é exatamente esse o objetivo de Deus. Nós não fomos predestinados para falar assim, você está garantido, cara, vive a vida do jeito que você quer agora. Mas fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o objetivo de Deus. Jesus ser formado em nós. O próprio Cristo, o Espírito de Deus habitando em nós, para nos fazer semelhante ao Filho. Você, irmão, você um dia vai ser parecido com Jesus, olha que bênção. Eu um dia vou ser parecido com Jesus. Eu tento deixar a barba e tal, o Jason também está deixando ali, né? Não funciona muito, né? Mas lá no coração nós somos transformados. A cada dia, em cada momento que nós temos nessa vida, nós recorremos a Deus, nós dependemos do Senhor, e Deus vai trabalhando para que a gente seja mais parecido com Jesus. Toda a obra, irmãos, foi feita pelo Pai, foi dada pelo Filho e está sendo confirmada pelo Espírito Santo. A gente vê que em todo tempo aqui, a gente vê a salvação no passado, no presente e no futuro. São coisas garantidas que Deus nos dá. Você pode confiar completamente em Deus, porque Ele não falha com você. E se Ele falou que o objetivo dele é nos transformar à semelhança do seu Filho, Ele leva esse projeto muito a sério. Então, acho que nós, como cristãos, nós deveríamos também levar. Não duvidar do que Deus pode fazer no nosso coração. Não duvidar de que Deus pode mudar áreas que parece que a gente não consegue mudar. Porque eu sei que esse é um dos incômodos que nós temos como cristão, né? Pô, Deus, eu já ouvi tantas vezes essa mensagem, já ouvi tantos hinos, já fiz tantas coisas, mas meu coração ainda está assim, essa área eu ainda falho aqui. Tudo bem, o Senhor está te guiando. Recorra a Ele, busque a Ele. Continue crendo que o Senhor vai ser formado no seu coração, porque esse é o objetivo do Espírito de Deus. E aí, por fim, tem outro trecho bíblico que ele fala assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? De tudo isso que a gente falou, irmãos, até agora, o que nós vamos falar, o que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele determinou que você é justo, porque a exigência da lei já foi cumprida em Cristo e foi derramada sobre você, quem vai condenar você? É nesse sentido. Não significa que tudo que você falar tem que ser acatado, porque, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não. Ele está falando com respeito da verdade bíblica. Isso tudo que nós falamos até agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos acusar. Nada pode nos derrubar dessa posição. Se você se tornou filho de Deus, você nunca vai ser chutado da casa do Pai. Ele te adotou. Ele te recebe. Ele te ama. Ele falou, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Aqui tem gente que pensa em carro, aquelas coisas todas, né? Mas a gente sabe que não é isso. Nós não estamos com a mentalidade da carne, nós estamos sob o domínio do Espírito. E a gente entende que isso fala a respeito das coisas espirituais. Isso fala a respeito da graça de Deus sobre a nossa vida para nos dar a salvação. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo intercedendo, e nós temos o próprio Cristo intercedendo por nós. E ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Você acha que talvez a tribulação pode te separar do amor de Jesus? Quando você está passando por um momento difícil, você fala assim, Jesus parou de me amar. Não, esse amor é inesgotável. Ele não tem fim. Será que uma angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada pode te afastar do amor de Jesus? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No fim de tudo, irmãos, é o amor que Deus tem por nós. E lembra que nós falamos, esse amor foi derramado em nossos corações por quem?
Pelo Paulo? Pelo Espírito. Esse é o agir glorioso do Espírito Santo na igreja. Ele derrama esse amor em nossos corações. E ele fala, nada pode te separar desse amor. Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus, ele se entregou na cruz. Ele realmente morreu no meu lugar e no seu lugar. E isso para demonstrar o amor que ele tem por nós, que o Pai tem por nós. E ele nos dá o Espírito dele para habitar em nós. Então, isso é uma conclusão, irmãos, para nos garantir, para nos dar certeza de uma vitória. Não é uma sugestão, não é tipo assim, será que vai acontecer? Ele fala, de fato, a vitória já aconteceu em Cristo. E isso é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Saber que nós estamos caminhando rumo à vitória. A gente não vai perder essa conquista de Jesus por nós. É algo garantido. Uma ilustração que o Hernandes Dias Lopes deu foi da Copa do Mundo. Ele até falou assim, não vou falar do feito com a Alemanha, mas acho que da década de 50, né, que foi no Maracanã. Falou, naquela época todo mundo já sabia que o Brasil era favorito. Quando o Brasil foi para os trechos finais da Copa, ele começou a ganhar de goleada de seleções muito boas. E quando chegou no Uruguai, acho que ele precisava de um empate, na final com o Uruguai no Maracanã. Todo mundo achou que o Brasil estava garantido, porque, o que vai acontecer? É um empate, é só ficar lá os 11 encostados na linha do gol, a bola não entra, não é verdade? Assim o brasileiro, o bom técnico brasileiro pensa, né? Mas o Uruguai venceu, e o Maracanã enfrentou um baita de um silêncio, que acho que até hoje a gente não sabe como é que foi aquilo, talvez tenha até... Foi pior ou não do que a Alemanha? Não sei dizer, né? Foi pior, né? Porque a expectativa de vitória era certa. Mas o Brasil sucumbiu diante do adversário. O cristão não vai sofrer isso. O cristão ele vai caminhando rumo à vitória, porque essa vitória já foi dada por Jesus. E é isso que anima a nossa fé, irmãos. É isso que nos motiva a viver como igreja. É isso que nos motiva a buscar o Espírito Santo e falar, Senhor, eu quero ser usado na tua obra. Sabe para quê? Para levar essa salvação para outras pessoas. E esse é o ponto que eu quero enfatizar nessa conclusão. Não adianta nada, a gente, recebi o Espírito de vida, eu estava morto, agora eu estou vivo. Não, eu recebi o Espírito de adoção, eu era órfão, agora eu sou filho de Deus. Eu recebi o Espírito de Cristo, eu posso andar em santidade. Mas para que tudo isso? Nós acabamos de falar, Deus se interessa pela família. Existem muitos que foram predestinados, muitos que serão chamados, muitos que vão ser a semelhança de Jesus. Mas como é que eles vão vir até Deus, se não há quem pregue? Então, o objetivo final dessa mensagem, já que o Espírito Santo fez tudo isso por nós, todo esse mover glorioso, vamos depender dele para levar o Evangelho. Vamos proclamar o Evangelho, irmãos. Isso não é um pedido meu. Se fosse, você poderia negar. Isso é algo que a Bíblia fala para o cristão fazer. Leve essa mensagem para as pessoas. As pessoas estão perecendo, as pessoas estão seguindo a mentalidade da carne. Mas olha quantas bênçãos tem para essa pessoa. Nada pode separar essa pessoa do amor de Deus. Nós somos mais que vitoriosos por causa de Cristo. Nós temos um Espírito nos ajudando nas nossas fraquezas. E as pessoas estão caminhando sozinhas. Então, irmãos, a conclusão final é isso. Uma transformação no nosso coração para a gente poder levar essa mensagem para transformar outras vidas. E cada família sendo transformada, uma hora vai acontecer um avivamento, um mover sobrenatural, que não partiu do nosso esforço, mas do nosso ato de obediência, assim como Jesus obedeceu ao Pai. Então nós devemos levar essa salvação para as pessoas, irmãos. Estude o livro de Romanos 8, o livro de Romanos, pega o capítulo 8, faz o seu resuminho e fala assim, cara, eu tenho muitas coisas que eu posso compartilhar para pessoas que eu conheço. Talvez você conheça alguém que precise desse amor. Fale desse amor. Não se envergonhe de falar do amor de Cristo. Porque a gente sabe que Ele é seguro. A gente sabe que Ele é infalível. A gente sabe, como cantou na música, Ele não falha. E esse amor está sobre nós, irmãos. Esse amor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Não se acovarde, não fica pensando, não, eu preciso ter mais argumentos, eu preciso conhecer mais. Você precisa viver mais. Você precisa buscar mais a presença do Espírito Santo. E aí você vai se sentir confortável para falar do Pai que você conhece, para falar do Cristo que te salvou, para falar desse Espírito que habita em você. Eu também preciso dessa coragem, dessa ousadia. Mas como nós falamos na mensagem passada, a primeira coisa, a primeira evidência do Espírito Santo na igreja foi a ousadia dos discípulos para pregar essa palavra. E muitas pessoas foram salvas. Amém? Vamos ficar de pé?